O processo de individuação. O processo de individuação, que não é o processo de individualização, pressupõe que o sujeito se abra para a multiplicidade de seu próprio devir através da união dos opostos conhecidos na dicotomia. Dessa união de opostos surge a multiplicidade, elevando o sujeito a uma existência de composição entre todas as dicotomias apresentadas pelo meio. Estar atento e abrir-se para compreender e acolher tal dinamismo são o que Jung chama de processo de individuação. Por isso, este processo não pode ser um processo de individualização, mas de individuação, porque nele está contida tanto a preocupação com fatos do meio social quanto com os fatos do meio psíquico para a elaboração da identidade. Sartre chama de esquema dinâmica afetiva de imagem. O esquema se constitui em factividade e não na substantividade geral do imaginário. O esquema se assemelha ao que Piaget chamou de símbolo funcional e ao que Bachelard chamou de símbolo motor. Faz a junção entre gestos inconscientes do sensório e motricidade, entre as dominantes reflexas e as representações. São estes esquemas a base de formação da imaginação. Eles estão para o imaginário assim como o esqueleto está para o corpo. Como diz Sartre em seu texto, L. Imagination, o esquema surge como aquele que presentifica os gestos e pulsões inconscientes. Estes gestos e pulsões em esquemas, em contato com o ambiente natural e social, vão determinar os grandes arquétipos tal qual C.G. Jung definiu em tipos psicológicos. Por assim dizer, os arquétipos constituem as substantificações dos esquemas. Jung busca esta noção do arquétipo em Jacob Burckhardt e a traduz em imaginário de origem primordial, de protótipo. Para Jung, o arquétipo possui um trajeto antropológico, vendo neles o estádio preliminar, a zona matricial da ideia, e sublinha a importância essencial dos arquétipos como constituintes do ponto de junção entre o imaginário e os processos racionais. Essa ligação pode ser percebida em duas possíveis conexões entre as imagens e os pensamentos. Agrupam-se várias imagens em uma ideia, ou uma imagem suscita várias ideias, de forma que o conceito acabaria sendo constituído por uma espécie de indução arquetipal. Os arquétipos se ligam a imagens muito diferenciadas pelas culturas e nas quais vários esquemas vêm se imbricar. Gilbert Durkheim, as estruturas do imaginário. A roda, por exemplo, é um arquétipo de esquema cíclico. Por outro lado, a serpente é apenas um símbolo do ciclo, porque a serpente é polivalente em matéria de simbologia, enquanto a roda só pode ser associada ao cíclico. Não se percebe que outros significados podem dar à roda, já a serpente tem vários significados. O arquétipo está mais voltado à ideia, enquanto o símbolo traduz mais um substantivo. O símbolo indica algo desconhecido, um mistério. Veicula um significado vivo e subjetivo que exerce sobre o indivíduo uma poderosa atração ou fascinação. Age como um mecanismo de liberação e de transformação de energia psíquica. O signo é a unidade de significação que representa uma unidade conhecida. O símbolo é semântico e o signo é o sinal da cruz usado na adição e multiplicação. O símbolo é a cruz que inflama sentidos no indivíduo e que advém do arquétipo da roda. Os símbolos são um produto espontâneo da psique arquetípica. Não se fabrica um símbolo como se fabrica um signo. O símbolo é descoberto e portador de uma energia psíquica. A psique arquetípica está em incessante atividade de criação dentro de uma corrente de imagens simbólicas vivas que é mais percebida através dos sonhos e das fantasias. Os símbolos penetram o ego, que se identifica com eles e com eles trabalha de forma inconsciente ou passam para o ambiente externo, através de projeções, o que leva o indivíduo a ficar fascinado e envolvido com o objeto que sustenta a projeção. Diz Jung que o mais importante é diferenciar o consciente dos conteúdos inconscientes. É preciso isolar os conteúdos inconscientes e, para tal, Jung criou a técnica da imaginação ativa. Através dela personifica-se o conteúdo que chega à consciência através de sonho, fantasia ou projeção, estabelecendo depois, junto com a consciência, um contato com estes personagens internos. Deste modo se despotencializa o conteúdo psíquico para que não mais exerça seu poder sobre a consciência. Como os conteúdos psíquicos possuem certa autonomia, pode-se dizer que com a personificação destes conteúdos estamos em uma inter-relação com o inconsciente mediante cisão ego-conteúdo. Na sequência de símbolo e signo, pode-se considerar mito como sistema dinâmico de símbolos e arquétipos, que sob o impulso de um arquétipo, tende a compor-se em narrativa, de
modo que o mito é uma racionalização em que os símbolos são descritos em palavras e em que os arquétipos traduzem-se em ideias. Ele explica a narrativa histórica e lendária promovendo um sistema filosófico ou uma doutrina religiosa através da identificação. Vimos que existe um instinto de individualidade que busca se diferenciar do caos, que busca ser diferente das massas. Porém, em compensação, existem os instintos gregários, que busca estar junto à coletividade. É admirável o quanto há de coletivo na nossa, assim chamada, psicologia individual. A força superior do coletivo é de tal ordem que o indivíduo pode desaparecer por completo atrás deste aspecto. A psicologia social não pode prescindir da tendência à imitação. Sem ela seriam impossíveis as organizações de massa, onde a base da ordem social não é a lei, e sim a imitação, conceito este que abarca a sugestionalidade e contágio mental. Advém daí a rigidez individual em determinada pose, características, atividades e desejos. Para descobrir o que é autenticamente individual, torna-se necessário uma profunda reflexão. A individuação é um processo de diferenciação que tem por meta o desenvolvimento da personalidade individual, levando-se em conta sua relação com o social coletivo quanto às categorias de forças soterradas na inconsciência. Os impulsos vitais compreendem vida e pensamento mítico. As ideias coletivas inconscientes, bem como as conscientes, se entrelaçam tanto nesses impulsos vitais quanto nos fatos sociais, de forma que o processo de individuação implica em tornar conscientes arquétipos e outros conteúdos que inconscientemente dinamizam uma individualidade. Trata-se de realizar o seu si mesmo naquilo que tem de mais rebelde a toda comparação. Este, no entanto, é um processo sem fim. Começa no primeiro suspiro de vida e só termina no último suspiro de vida. Por isso que não existe um ser humano pronto e acabado ou resolvido. O ser humano está sempre criando e recriando. É neste processo que se revelam forças instintuais que foram reprimidas e soterradas no inconsciente, daí que a análise deverá decorrer da compreensão destes conteúdos como categoria de força e não apreciados ou depreciados como categoria moral. No processo de individuação aplica-se a apreciação como categoria de força a todo conteúdo revelado, seja ele o arquétipo de Deus ou do demônio. Como a moral, é também em nossos tempos, um instinto, fica delimitado o território de análise sobre o mais terrível parâmetro moral, a fidelidade a si mesmo. Toda verdade é sinuosa à medida que se leva em conta a subjetividade daquele que se diz possuí-la. Mediante a fidelidade e honestidade a si mesmo, aplicando a categoria de força aos conteúdos psíquicos, sejam do arquétipo de Deus ou do demônio, que o indivíduo encontrará a saída da neurose. Infelizmente, é a realidade moral que decide entre saúde e doença para um neurótico. A neurose, que se caracteriza por uma rigidez psicológica, encontrará no processo de individuação um traçado vital, pontos de vista, princípios, ideias, verdade de validade efêmera, bem como encontrará nuances que transformarão a dicotomia em pluralidade. É devido a este aspecto de multiplicidade da verdade que se cria a inserção do indivíduo no coletivo, embora ele esteja dele diferenciado psicologicamente. O acolhimento às suas próprias diferenças, suas próprias multiplicidades e verdades efêmeras, capacita o indivíduo a acolher o social coletivo sem nele se perder psicologicamente. Por outro lado, o processo de individuação é confundido com a tomada de consciência do eu. Se fosse assim, não passaria de exercício egocêntrico e de autoerotismo. A individuação é um processo de tomada de consciência, sim, mas consciência da pluralidade tanto do coletivo quanto do próprio indivíduo. Só pela imaginação vislumbro as coisas que podem vir a tornar-se realidade, e isso é o suficiente para levantar um pouco o terrível interdito, o suficiente para que eu me abandone a ela sem receio de enganar-me. André Breton, Manifeste do Surrealismo. Conclusão: seria completamente absurdo atribuir-se ao inconsciente uma psicologia consciente. Seria como se as garras da intelectualidade tomassem as rédeas até mesmo do imponderável e caótico. A psique inconsciente é de um caráter instintual e nem pensa segundo os critérios daquilo que a consciência entende por pensamento. A psique inconsciente cria imagens que possibilita à consciência uma dada identificação com a sua situação, e a partir daí ocorre todo um processo intelectivo onde respostas são encontradas. No entanto, a imagem está impregnada de ideias e sentimentos, menos de qualquer referência
reflexão racionalista. Por isso, Ing sugere serem tais imagens mais aproximadas de visões artísticas que respondem ao mais profundo da natureza do indivíduo ou coletividade. É natural que o problema subjacente apresentado na imagem, seja esta arquetípica ou não, tenha suas raízes tanto nos processos instintivos quanto nas aspirações mais idealistas, porque naturalmente, o indivíduo ou a coletividade tem se ocupado apaixonadamente daquela questão. O inconsciente reage aos conteúdos conscientes e apesar de sua reação ser rica em significado, não é ele que possui a iniciativa e nem dá continuidade ao processo. Cabe ao ego, a consciência, utilizar a energia dos conteúdos inconscientes para instalar racionalmente e conduzir todo o processo de individuação.